Olá, tudo bem? Chegou a hora do nosso chimarrão. Deixa eu compartilhar com vocês a florzinha de hoje. Olha só. Sejam todos bem-vindos à nossa hora do chimarrão. E eu trago hoje para nossa reflexão, para nossa conversa, é sobre o período em que o nosso filho vai aprender a ler. Quando que essa criança vai aprender a ler? Ela vai aprender a ler no primeiro ano? Ela vai aprender a ler no jardim? Quando? Aos 6, aos 7, aos 8, aos 4? Quando que o meu filho vai aprender a ler? Né? Isso é uma inquietação da maior parte das mães, né? É uma aflição, uma preocupação, um desejo, uma ansiedade, né? Eu me lembro que quando as minhas filhas entraram no primeiro ano, nenhuma das duas entrou no primeiro ano sabendo ler, todas elas aprenderam a ler depois, né? E eu tinha essa, como será que vai ser, né? Como será que vai ser esse processo para elas? Né? É sempre de muita curiosidade, de muita ansiedade, de muita alegria, porque é uma fase muito fofa essa fase dos 5, 6, 7, 8 anos deles, é encantadora, eles estão descobrindo muita coisa, né? E é muito bonito da gente poder acompanhar. Então a primeira coisa que eu quero deixar todos os pais e as mães tranquilos é que o processo de alfabetização, o nome já diz, né? Como eu já falei, é um processo. Né? Não é um momento pontual que vai acontecer a alfabetização, né? A alfabetização ela vem ocorrendo desde o período da gestação. Que é isso, Daiane? Tá louca? Não, porque a alfabetização ela começa com o momento em que nós conhecemos as palavras, né? Em que conversam com este serzinho. Né? Então aí já começa, a partir do momento que eu conheço as palavras, que a criança começa a conhecer as palavras, que começa a aprender a falar, que começa a aprender a se comunicar, que entende o que é dito, que consegue se expressar, nós já começamos um processo de alfabetização. Né? A gente enfatiza, a gente intensifica esse processo de alfabetização entre os 5 e os 8 anos de idade. Esse é o momento em que nós intensificamos o processo de alfabetização na escola e com o apoio da família. E a família, gente, é fundamental nesse processo. Né? Esse processo de intensificação da alfabetização que acontece entre os 5 e os 8 anos, né? Ele deve ser de forma muito... ele tem início, meio e fim. Né? Então o processo, quando ele começa a ser realmente intensificado, que é geralmente dirigido pela escola, ele é um processo em que as professoras devem ter a consciência de que ele tem um início, um meio, um fim, tem um método, tem uma clareza, né? E não é nada de místico o processo de saber ler e de saber escrever. E por incrível que pareça, não é algo natural para o ser humano. É algo que nós temos capacidade de aprender, nosso cérebro tem capacidade de aprender estes símbolos, dar conta desse sistema, né? Mas não é algo é algo que se não for ensinado, não será aprendido naturalmente. Aí algumas mães vão comentar, alguns pais vão dizer assim, ah, mas o filho do fulano com 4 anos de idade já sabia ler. Beleza, foi extremamente estimulado, aproveitou os estímulos e deu tudo certo aos 4 anos de idade. Mas pode ser uma outra criança que aos 8 anos de idade ainda está com dificuldade neste processo e pode ser por diferentes motivos. Pode ser pela forma que ele está sendo ensinado, como pode ser por alguma defasagem de aprendizagem, alguma dificuldade de aprendizagem, que aí tem que ser investigado, né? É bem interessante porque o processo de alfabetização ele tem que ocorrer de uma forma muito lúdica, de uma forma leve. A criança tem que aprender brincando. Isso é uma das conversas e uma das práticas e uma das metodologias das nossas oficinas. Aprender brincando, aprender se divertindo, certo? Porque tudo que gera sentimento, tudo que nos toca o coração, tudo que a gente desempenha emoções positivas, principalmente é isso que a gente deseja, a gente consegue aprender. Então, quando a gente toca o coração, quando nos toca o coração, a gente aprende.
né? E é essa a forma, melhor forma, né, da gente aprender, né? É a melhor forma. Como é que os pais, as mães, os responsáveis podem ajudar nesse processo de alfabetização, né? A gente pode ajudar enquanto família estimulando a nossa criança. E a gente estimula desde cedo. De que forma? Contando histórias, brincando com as letrinhas, estimulando que a nossa criança fale corretamente, né? Estimular. É muito fofo ver algumas palavras que eles falam errado, né? E tal. Eu brinco aqui em casa até hoje com algumas palavras que as minhas filhas falavam errado, né? Ao invés de falar chinelo, elas falavam chuelo. Ao invés de falar por causa, era tu causa, né? Então, água era o aua. Então, várias coisas que elas falavam errado, era bonitinho e tal. Mas a gente tem que compreender que para escrever corretamente, para desenvolver esse processo de leitura e escrita, é importante que a criança fale corretamente, né? Então, estimular a fala da criança, corrigir ela de uma forma amorosa, de uma forma sem gerar, né, aquele pavor de falar errado, aquela coisa que a criança até fica muda porque cada vez que fala é corrigida de uma forma muito firme, né? Não, de uma forma amorosa, de uma forma afetuosa, mas ser corrigida para que fale todas as palavras corretamente, né? Hoje já é muito claro, já é mais do que comprovado que a alfabetização fonológica, né, que é aquela em que a criança aprende o som das letras e não o nome das letras, é o método mais eficiente, né? Vai ter escolas que vão ter métodos mais tradicionais, vai ter escolas que vai mesclar os dois métodos, né? Aquele do babebi bobu, e vai ter escolas em que vão usar esse método fonológico. Vai ter outras que vão usar o global, que o global, na minha opinião, que é quando a criança é apresentado um texto e a criança extrai as palavras e tal, ele é muito mais complexo, é muito mais difícil da criança aprender, algumas vão conseguir, outras não, né? Então, mas o que cabe nós, família, fazer? Vamos fazer leitura para os nossos filhos antes de dormir, contar história, estimular a criatividade, o mundo da imaginação, isso ajuda muito, né? Uma criança com repertório de histórias, com repertório de imaginar, de criar, faz toda a diferença. Um repertório de palavras, porque a história, gente, quando nós contamos para as nossas crianças, a gente aumenta o repertório delas, de palavras que se escuta, mas o que quer dizer isso? Porque eles não ficam sem saber o que significa, eles perguntam, e isso aumenta o repertório de palavras, né? Nós também falarmos com eles de forma correta, né? Tem muitas famílias que gostam de falar com as crianças que nem nenezinho, né? Então tem alguns momentos para fazer algumas brincadeiras e tal, mas fale corretamente, seja um exemplo de fala correta, né? Amplie o vocabulário da sua criança, né? E é bem interessante porque o processo de alfabetização, ele acontece na seguinte ordem. Primeiro, a criança aprende a ler e depois ela aprende a escrever, certo? Então, primeiro ela vai ler e vai reconhecer as letras visualmente, sonoramente, depois ela vai começar a escrita. Primeiro ela vai começar com a letra bastão, depois ela vai para a letra cursiva. E tem sempre uma polêmica aí da letra cursiva, que alguns professores são mais enfáticos, outros menos, né? A letra cursiva trabalha várias partes do cérebro. Eu sou uma prof adepta a desenvolver a letra cursiva nas crianças, né? Eu acho importante a letra cursiva, trabalha a coordenação motora fina, desenvolve uma série de habilidades cognitivas na criança, né? Então eu realmente super apoio as profs que trabalham com a letra cursiva, que cobram que o aluno escreva corretamente, que tenha uma letra bonita, um caderno caprichado, né? Eu adoro, eu sou desse time antigo ainda, que gosta dessas coisas bem caprichadas, porque é nesse pouquinho que a gente vai formando adultos caprichosos, adultos que tudo que tu entrega para fazer, ele vai fazer com capricho, com qualidade, né?
Daiane, qual é a idade certa de alfabetizar? A gente tem o período de alfabetização, né? Então, assim, alfabetizar muito cedo não é algo que eu possa dizer que, nossa, que maravilha, show de bola. Para tudo tem seu tempo, tem o seu amadurecimento neurológico, certo? Então, eu entendo, e aí muitos teóricos vão nos trazer isso, e por isso é o meu eu entendo, é baseado nessas teorias, que a partir dos 5 anos até os 8 anos é o período adequado. Antes disso, eu acho um pouco precoce, acho um pouquinho cedo demais, né? A gente estimula, mas a gente não insiste nesse processo de alfabetização. A gente apresenta livrinho, a gente apresenta letrinha, a gente apresenta atividades, aqueles livrinhos que a gente compra nas livrarias para as crianças brincarem de atividade, isso a gente estimula muito. A gente estimula pra caramba, né? Mas a gente não força, deixa ele à vontade, né? A criança, depois dos 8 anos, é bom a gente observar por que esse processo de aprendizagem não está, por que essa alfabetização não está acontecendo, o que está ocorrendo, né? Estar presente neste processo enquanto família, gente, é fundamental, né? É fundamental. Então, ouvir ele contar histórias, comentar, fazer brincadeiras de rima com a criança, mão rima com quê, né? Brincar de jogo, né? Joguinho, aí tem jogo de forca, tem jogo que a gente brinca até quando tá parado num consultório, gente, esperando o pediatra, a gente brinca de forca, né? A gente brinca com a criança de letrinha, põe que palavra começa com A, e aí ele vai, né? Então, essas brincadeiras que a gente faz com as nossas crianças, isso ajuda a prof lá na escola a dar conta do que precisa ser feito, né? Então, isso é bem legal e é uma coisa que nos gera, enquanto pai e mãe, integração com a nossa criança. Né? Se a gente ajuda ela no seu processo de aprendizagem, porque muitas famílias entendem assim, isso fica para a escola, eu não quero nem saber disso, eu não quero saber disso aí de aprender a ler, escrever, não quero nada, né? Se tu podes brincar com ela, com as letrinhas, com as palavras, com rima, né? Quantas partezinhas tem a palavra bola? Vamos ver, bola, isso a gente está brincando, tá tomando chimarrão e tá brincando com a criança e tá fazendo com que ela aprenda brincando. E eu escutei uma vez um pai dizer assim, mas essas brincadeiras aí, isso aí não vai levar a aprendizado nenhum, né? A brincadeira com intencionalidade, ou seja, a brincadeira que ela tem um sentido, ela tem um objetivo, nossa, gente, ela gera muito aprendizado. Muito aprendizado. E o que é mais importante, na minha opinião, e eu sou uma defensora muito grande disso, é aprendizado com gosto, com brilho no olho. E esse é o meu objetivo enquanto professora, é aprender com gosto, né? Então, e o processo de alfabetização, ele é lindo e ele é encantador. Então, assim, um recadinho para os pais para a gente já ir se encaminhando para o final. Não se preocupe se o seu filho chegar ao final do primeiro ano e não tiver aprendido e não estiver alfabetizado. Ainda tem tempo, certo? Mas observe se a metodologia está adequada para ele, a criança está com gosto. Ajude em casa também. Ofereça livrinhos, conte histórias, brinque com as letrinhas, faça joguinho, compre joguinho, faça os joguinhos com a criança, né? Joguinho de letrinha e tal, que isso ajuda. O alfabeto móvel, por exemplo, que é uma caixinha de madeira, um joguinho com as pecinhas são de madeira, é bem baratinho, a gente compra e a gente brinca em casa. Vamos formar palavrinha? Enquanto a gente toma o nosso chimarrão, enquanto a gente está sentadinho ali na sala dando uma descansadinha, a gente brinca de letrinha e fica muito legal e a criança se sente extremamente cuidada, ela se sente extremamente valorizada, ela percebe que ela é muito importante para aquele pai, para aquela mãe. Então são coisas pequenininhas que a gente faz, que não nos custa nada. E a gente direciona o aprendizado da nossa criança e ajuda aquela prof lá que está lá suando com 20, com 30 para aprender a ler e a escrever. Certo, pessoal?
Eu espero que eu tenha ajudado, né, que tenha esclarecido, acalmado os corações, né, com calma, com muito estímulo, com muita motivação para que essa criança leia e escreva bem, mas sem pressão, né, com confiança, com alegria, com leveza. Certo, pessoal? Fiquem bem. Um beijo no coração de vocês.